Muito bom. Gente, vamos ao que interessa, né? Ou que não deveria interessar, pelo menos, né? Porque essa história, assim, ela vai ficando cada vez mais cabeluda quando a gente vê que os indícios são cada vez mais concretos de que, de fato, quase se concretizou um golpe aqui no Brasil, né? A gente teve agora essa informação, né? Essa notícia que surgiu ontem, né? Começou com a revista Veja, que divulgou esse relatório da Polícia Federal, que revelou, então, a existência de um documento com instruções para um golpe de Estado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, vivia colado com ele o tempo todo. O documento encontrado no celular de Cid é intitulado As Forças Armadas como Poder Moderador. Traz uma série de ações para anular as eleições, afastar ministros do STF e fazer intervenção militar. Também foram encontrados no celular de Mauro Cid conversas com o coronel Jean Lawande Júnior, que é o então subchefe do Estado-Maior do Exército, que incentivava a realização de um golpe de Estado. E aí, em determinado momento da conversa, né, que foi extraído por essa investigação da Polícia Federal, eles conversam o seguinte. O ex-coronel Jean Lawande diz o seguinte para o Mauro Cid: pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. E aí esse foi um áudio, foi enviado no dia 1º de dezembro de 2022 e Cid respondeu: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no ACE, que é a referência ao alto comando do Exército. Ao que, claro, não tem nada que ligue diretamente ao Bolsonaro ainda nessa investigação, né? Mas essa resposta do Mauro Cid, que não teria o respaldo do alto comando, já mostra assim, mas se tivesse respaldo, rolaria, eles entrariam eles topariam fazer esse golpe. É uma série de mensagens que foram surgindo aí ao longo do dia que você só vai abrindo os olhos e ficando cada vez mais horrorizada com horrorizados, né? Com o que vem vindo de material nesse sentido. É impressionante. Não sei o que vocês acharam. Conta aí, Arthur. Eu acho que primeiro você tinha aquela minuta do golpe do Anderson Torres, que ele falou que foi uma coisa que chegou por acaso para ele, que ele guardava aquilo como várias outras coisas, e agora você já tem uma pessoa que era unha em carne com o Bolsonaro, recebendo esse tipo de mensagem, com esse tipo de documento, e com a pessoa se sentindo com naturalidade para falar desse assunto com ele, né? Então eu acho que o cerco vai ficando cada vez mais próximo do Bolsonaro, embora até o momento a gente não tenha encontrado nada um link de fato direto assim, né? Em relação a ele, mas agora vai ficando cada vez mais próximo, né? Eu acho que o cerco apertou. É sempre um grande desafio, né, Marcela? À medida que vão sendo descobertas novas provas, novos indícios, é preciso que se tenha bastante cuidado para verificar em que contexto que tudo aquilo foi produzido e onde há efetivamente nexo de causalidade, onde não há. Porque a gente não pode tirar o direito das pessoas de falar bobagem, né? Ou de ter bastante liberdade para compartilhar besteiras, né? A gente fala muitas vezes coisa séria, mas às vezes as pessoas se excedem em bobagens. Então, é preciso que tenha esse cuidado para identificar se aquela pessoa que passou aquela mensagem ou que compartilhou aquele documento, ela efetivamente tem a intenção malévola ou se há realmente esse conluio, ou se são só pessoas, ainda que investidas de cargo de poder, falando besteiras ou compartilhando bobagens. Então, cabe à Polícia Federal e órgãos investigativos sérios justamente fazer essa diferenciação, essa distinção, porque o exemplo é muito importante do Anderson Torres. Como é que você consegue evitar de ser destinatário, eventualmente, de um documento recebido por e-mail? Então, qual é a minha responsabilidade se eu recebi um documento que é um documento complexo, que tem uma série de detalhes? O importante é se verificar como essa pessoa reagiu à recepção desse documento e se ela efetivamente concordou com aquilo ou se ela simplesmente levou aquilo ao conhecimento de outros que tinham responsabilidade. Então, é só isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco. Por quê?
muitos fatos estão sendo descobertos. E se a gente se perde demais nessa multiplicidade de fatos, a gente acaba não conseguindo investigar e efetivamente identificar nada. Eu tenho muito receio com esses inquéritos muito abrangentes, com objetos muito abertos e que vão envolvendo muita gente, muito documento, muitas pessoas, muitos depoimentos. Por quê? Porque acaba ficando tão grande que não se consegue identificar nada de concreto. É preciso que haja um fechamento do que é realmente importante e a investigação, individuação das condutas e a investigação efetiva das pessoas e responsabilização, porque senão a gente vai se perder e aí dinheiro é gasto, tempo é investido e não haverá um resultado prático nenhum, entende? A gente não vai resolver o problema, que é isso, identificar quem fez e realmente responsabilizar. Né? Senão fica tudo muito na discussão, na manifestação de WhatsApp, no compartilhamento, mas a gente não tem uma responsabilização. Mas eu acho afetiva. que nesse caso, né, tem surgido cada vez mais evidências muito concretas, né? A minuta do golpe na casa do Anderson Torres, essas mensagens assim. São mensagens graves, né, envolvendo uma pessoa que estava extremamente ligada ao presidente, a uma pessoa que é é o general, né, é general do Exército, que é um general do Exército, que inclusive agora teve que deixar o cargo nos Estados Unidos, porque o Lula, depois que soube dessa história aí, que essa história saiu aí da Polícia Federal, determinou que ele deixasse esse cargo. Então, assim, é algo concreto, né? É algo concreto, que assim, e é muito grave. A gente, claro, vai dar um encaminhamento para saber o que aconteceu, não sei o que e tal. Tudo isso tem que ser feito, evidentemente, né? E também não tem nada que ligue diretamente ao Bolsonaro. Mas de que vão surgindo provas em várias investigações e que vão chegando ao mesmo lugar, isso é inegável, né? Eu acho que nesse caso aí, a Polícia Federal parece estar convencida de que tinha um plano concreto de golpe. Agora, você avaliando o comportamento do Mauro Cid, imagina você, jornalista, chega um colega seu e começa a falar de uma coisa que é ilegal. Para você convencer seu chefe a fazer uma coisa de ilegal, você vai falar, meu amigo, por favor, não, né? Isso não é adequado e tal. Naquela conversa, você não via esse tipo de relação, né? Você via uma relação assim, estamos lutando, infelizmente, são coisas que, embora ele não falasse diretamente, também não negava, né? Então, assim, eu acho que tem uma zona cinzenta aí com que se trabalhar, mas que parece que a Polícia Federal está falando com mais indícios aí do que o que a gente sabe ainda. E esse documento ele foi a público hoje, né? Então foram sendo divulgadas várias partes aí dessa investigação, dessas conversas que aconteceram. Agora, no momento que ele fala assim, o Cid respondeu, né? Mas o PR, presidente da República, não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Já é uma resposta um pouco mais concreta, né? A Gisele deve estar me batendo aqui, porque eu sei que, enfim, isso não é prova, tal, não está nada concluído, eu sei disso. Mas são evidências que a gente tem que ir falando, né? Assim, não tem como... É muito grave tudo isso, né? Que foi divulgado. Já tinha sido divulgado que teria alguma coisa assim no celular dele, mas não com esse detalhamento que a Veja primeiro divulgou e agora foi divulgado por outros veículos e tal. Não, a minha preocupação é só a gente ter o cuidado de individuar a conduta e de efetivamente investigar. Eu só tenho preocupação de muitas vezes a gente se perder nesse virar um barulho e exato, entende? Vira tudo nada concreto. Espuma, e não se vai a fundo na investigação de fatos relacionados. Por quê? Porque são muitas pessoas envolvidas e é um contexto bastante complexo. Então, tinha os acampamentos, tinha uma parcela considerável da população muito descontente com o resultado das eleições, porque foi uma eleição com um resultado bastante apertado, né? Antes da eleição também já havia muita suscitação de o que aconteceria ou não aconteceria. Então, a gente vivia inegavelmente uma tensão, né? Houve uma tensão antes da eleição e essa tensão continuou. E se o resultado tivesse sido diferente, teria sido a mesma coisa. Por quê? Porque a gente teve uma eleição muito dividida. Então, eu só queria ressaltar o desafio da Polícia Federal, porque isso que foi divulgado não é tudo que foi
constatado, né? Sim. Então, o desafio da Polícia Federal é justamente fazer todas essas ligações para entender quem teve a intenção do quê, quem agiu como e quem efetivamente levou a cabo ou à frente essas tentativas e quem só estava ali ouvindo e compartilhando bobagens irresponsavelmente e não realmente parou para pensar e falar, puxa, tem gente aqui que está falando sério, eu só estou ouvindo, mas tem gente que está realmente falando sério. É só essa minha preocupação. Precisa investigar, precisa descobrir e precisa realmente responsabilizar. A gente precisa saber quem é que estava realmente com essa intenção. Isso é muito ruim. Mas você acha que essa história, ela pode ter um desfecho concreto de não necessariamente, não sei se atingir diretamente o ex-presidente, porque aí teriam que ter evidências não, provas, né? Talvez já tenham indícios, né? Por enquanto, o que se tem realmente são essas conversas que não têm um envolvimento, uma participação, pelo menos direta, dele, dizendo concordo, vão à frente, confio ou não confio, Cid faça ou não faça, comando faça, não faça, general faça ou não faça. Então não existe essa ligação direta. Agora, de novo, a gente tem só uma parte dessas informações, porque isso é mantido em sigilo. Aí é o desafio da Polícia Federal de fazer essas identificações. Precisa identificar realmente quem fez o quê, né? Porque a gente precisa de paz, né? Precisamos ter menos tensão, né? E esse tipo de notícia, ele só alimenta essa tensão, alimenta as pessoas que continuam muitas insatisfeitas ainda com o resultado da eleição, inconformadas. A gente precisa fazer o país andar. Vamos aceitar, tivemos uma eleição, temos um presidente, foi candidato, hoje é nosso presidente, a gente precisa seguir adiante, né? Senão o país fica parado nisso. E essas investigações não têm resultado prático concreto nenhum. Né? Isso que é ruim, um inquérito que dura para sempre, investiga, mas não chega num relatório, não chega numa conclusão ou em algumas conclusões, né? Só isso. Nesse caso tem a CPI ainda para aumentar. Pois é, então... pediu a quebra do sigilo, aprovou a quebra do sigilo do telefone do Bolsonaro, do Cid, né, dos dois. Mas agora, se não me engano, a Polícia Federal disse que não vai fornecer informação para a CPI. Não, saiu agora, não sei, não tenho certeza disso. Não... É muito dinheiro público gasto com a mesma coisa, né, Marcelo? Tem mais essa também, né? Todos os esforços conjuntos e não dividindo forças e todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Porque se todo mundo pode contribuir, todo mundo poderia contribuir com formas concretas e diferentes, né? Então, e não disputar, produzir as mesmas provas. Isso é que eu tenho um pouco de receio. CPI, para mim... não tem resultado concreto. E aí, o que o colega pensa, mas... Eu acho que essa CPI, na verdade, o governo não queria essa CPI, né? E a oposição queria, mas o que parece é que a CPI se virou contra a oposição, né? Porque a oposição não conseguiu nem convocar o Flávio Dino, não conseguiu convocar o Gonçalves Dias, que também saiu do governo. Então, acabou virando um instrumento do governo ali para aprofundar essa questão do golpe, né? Da tentativa de golpe. Então, eu acho que... Não, foi um tiro no pé, né? Porque, assim, eu acho que eles quiseram fazer essa CPI e o governo, que é o principal interessado nessa história, não queria para não travar mesmo a pauta no Congresso. Eu acho que não tinha outro interesse por trás disso, né? E aí, a partir do momento que surgiu a história do Gonçalves Dias, de que as imagens, apareceu ele lá andando tal no palácio, aí falaram, bom, então vamos fazer, já que ele tá lá e o ministro caiu, vamos fazer essa investigação. E aí a oposição falou, mas vai dar ruim pra gente, né? Basicamente isso. Porque os integrantes lá são muito mais governo do que oposição. E aí tem uma matéria do Globo, a gente pode espelhar aí, Ti? Eu ativei, é ótimo, né? Quem tá ouvindo, entendeu? Foi? É que eu tenho que colocar um negócio aqui pra espelhar no telão. Cid mantinha no celular arquivo com declaração de estádio de sítio. O cabelo vai ficando cada vez mais em pé, né?
Tenente Coronel Mauro Cid compartilhou em seu celular uma minuta de um texto de anúncio da declaração de estado de sítio no Brasil. O documento foi enviado pelo próprio ajudante de ordens e contava com 3 páginas argumentando sobre a situação política do país. O final do texto era marcado pela declaração de um estado de sítio e a decretação da operação de garantia da lei e da ordem. Explica pra gente, Gisele, para quem não sabe direito o que é isso, em que situações isso pode acontecer e o quão grave é. Então, Marcelo, estado de sítio, estado de defesa são situações excepcionais que têm previsão na Constituição Federal e que podem acontecer de forma temporária, provisória e, inclusive, com participação e aprovação do Congresso em casos extremos em que há um grande risco ao próprio Estado de Direito e à democracia. Então, existem requisitos específicos, mas, basicamente, são instrumentos excepcionais para serem usados pelo governo para manutenção da democracia em casos em que há esse risco. Então, nesse aspecto, faz sentido que naquela época fosse suscitada eventualmente a decretação temporária de um estado de sítio? Talvez até existissem os requisitos. Então, essa mensagem em si, ela não necessariamente caracteriza um ato violento, um ato característico de golpe. Se o Exército existe também para a preservação da democracia, e esse é um dos instrumentos, então suscitar, eventualmente, sugerir ao presidente por conta das tensões que a gente vivia, não é propriamente esse ato que, isolado, caracterizaria um golpe. Até porque o estado de sítio está previsto na legislação, né? Então, em situações excepcionais, já ocorreu algumas vezes, em situações, em contextos aqui no Brasil que exigiam. Agora, é preciso que se verifique se, eventualmente, não era uma suscitação de estado de sítio disfarçada de, aí sim, algum ato, eventualmente característico de golpe, né? Por isso que provas, contexto, e tudo que for reunido ali de indício naquele momento é importante de ser levado em consideração para que se possa realmente verificar qual era a intenção. Agora, Mauro Cid, né, Arthur, ele não quer depor na CPI. A defesa vai entrar com um pedido para ele não depor na CPI, porque como ele foi convocado, ele tem que ir, né? E porque ele seria ouvido como testemunha e não como investigado, só que os elementos que eles têm lá na CPI já dão conta que ele já seria um investigado, porque já tem elemento contra ele, né? E ele não quer depor, né? Claro, ninguém quer depor, né? Acho, mas a testemunha, ela depõe mediante compromisso de dizer a verdade, né? Então ele vai produzir uma prova contra ele se ele mentir ali, né? Então, desculpa, te interromper. Não, fala. Não, eu acho que a gente pode ter uma situação de algumas pessoas ficando em silêncio na CPI. Que nem aconteceu, né? Na CPI da Covid. Nossa, era um saco, né? Tipo, a pessoa fazia 600 perguntas, vou usar meu direito de ficar em silêncio, é insuportável. E aí, qual foi o resultado que a CPI da Covid trouxe para nós? De prático e efetivo, com um relatório, com condenações, com indicação efetiva de condutas concretas criminosas. Foi um dinheiro enorme, foi um palanque político, os políticos souberam usar muito bem aquele espaço naquele momento pré-eleitoral, mas eu não sei se valeu a pena o gasto público que a gente teve com o resultado que trouxe. Tomara que agora essa CPI efetivamente contribua para a Polícia Federal de alguma forma, traga novos elementos, porque o que a gente precisa é de resultado. Eu acho que eles não têm muita esperança de que eles consigam isso, porque a Polícia Federal tem muito mais meios para fazer. Pelo que a gente vê, o que o governo quer é conseguir contar uma história com começo, meio e fim sobre essa tentativa de golpe. E os bolsonaristas querem virar a história e acusar o governo de ter planejado... É uma trama difícil de explicar, né? De ter planejado uma tentativa de golpe contra ele mesmo, né? Então, eu acho que... Ou de ter sido... não é omisso, mas... acho que é omisso, né? Ou de não ter agido, de não ter também... Aí teria uma culpa junto, com os responsáveis, né, do último governo também, que estavam nos cargos ali. O Anderson Torres, no caso. E quem mais que era o outro? Era basicamente, acho que o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, né?
Mas a gente já tinha a nova gestão, né? Então, assim, existe realmente, efetivamente, a chance de responsabilização da nova gestão. Porque a gente estava já com 8 dias de nova gestão. Então, por isso é que há essa disputa, né? Quem é o responsável? A atual gestão estava no poder há 8 dias, já tinha as informações também, né? Então, por isso, mais difícil ainda essa investigação. E aí, a CPI usando politicamente e não com o cunho investigatório propriamente dito, né? O presidente da CPI, o Arthur Maia, criticou, porque ele que achou que estava se ouvindo só um lado, né? Porque os parlamentares do governo conseguiram barrar a convocação do Flávio Dino e do Gonçalves Dias, né? Embora o Flávio Dino tivesse dito que estava disposto a participar, e as participações dele nesse tipo de evento, digamos assim, acabou em algumas ocasiões se virando contra os... ele se saiu super bem, né? Sim. Então ele se sentiu tão seguro e falou, não, se precisar eu vou. Mas realmente é estranho, né? Assim, tinha que ter ouvido também, tem que ouvir também o ministro. Mas talvez eles ouçam mais pra frente, enfim. Mas tem que ouvir o ministro, óbvio, né? E o Gonçalves Dias também. Putz. Tem imagem. Não tem menor sentido. Tem que ir lá, né? Explicar o que ele estava fazendo lá, né? E o que ele estava fazendo lá. o que fez antes, qual que era a situação. Sabia, o que não sabia, gente. Né? Por favor, todo mundo tem que explicar para justamente entender o que aconteceu.